GTI como gestora de formação, gostaria de vos dar as boas-vindas. E com isto, e não tirando muito tempo aqui deste webinar, fazer só aqui um breve enquadramento. Portanto, este webinar é promovido aqui pela GTI, que a organização possivelmente alguns de vocês já conhecerão, uma empresa já com mais de 30 anos. Temos sede em Braga, onde eu estou agora, mas desenvolvemos projetos a nível nacional. É uma empresa que, complementarmente à formação, que é uma das áreas principais da organização, desenvolve também serviços na área dos eventos, da consultoria e também da tecnologia. Para o efeito, temos vindo a desenvolver um conjunto de reconhecimentos e acreditações e certificações, destacando aqui, naturalmente, a GTI enquanto entidade formadora, certificada em várias áreas temáticas. Somos também Microsoft Partner, o que nos permite desenvolver formação à distância e webinars como este, com base aqui numa plataforma tecnológica, como é o caso aqui da Microsoft e todas as soluções inerentes. E somos também Academia Cisco, que nos permite também, para além da questão da Academia Cisco, também dar aqui formação nesta área que atualmente está tão em voga, que na área da cibersegurança e das redes e administração de sistemas. Connosco hoje está a nossa oradora, Silvana Paes, que será de conhecimento também de alguns, e com um vasto currículo aqui nesta nossa área temática, em concreto deste webinar do operacional de queima. Portanto, para além de ter uma formação sólida, uma formação de base, à qual foi somando depois também outras habilitações, nomeadamente esta parte do doutoramento que concluiu, e também a sua experiência também enquanto bombeira, a sua experiência também enquanto formadora e como técnica também credenciada e reconhecida pelo ICNF. Relativamente aqui a questões mais práticas do webinar, portanto, gostaria de informar que este webinar está a ser gravado e será posteriormente partilhado por e-mail. Temos também aqui o chat que dispõem para ir colocando as questões que entenderem e depois no final, juntamente com a nossa oradora e eu própria, também nos disponibilizamos para responder às questões, naturalmente aqui com o enquadramento do nosso período de intervenção, e que, atendendo à disponibilidade de todos, portanto, como compreenderão, temos aqui este horário das 17h30 às 18h30. Portanto, resta-me agora desejar-vos a todos um bom webinar e passo a palavra, então, aqui à nossa oradora e formadora, Silvana Paes. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, obrigada, Gabriela, por esta introdução. Obrigada mesmo e bem-vindos a este webinar. Eu vou tentar ser bastante pragmática e bastante prática. Vou só partilhar aqui o PowerPoint, que eu deduzo que já estejam a ver, certo? Certo? Obrigada, Gabriela. Pronto. Sim. Obrigada. Pronto, uma vez mais, bem-vindos. Boa tarde a todos. A ideia deste webinar, como a Gabriela disse, é apresentar aqui um bocadinho daquilo que será o percurso formativo em relação ao operacional de queima, uma área que é muito procurada e que faz todo sentido dar resposta a esta lacuna. E antes de mais, antes de entrar naquilo que é realmente o operacional de queima, não poderia deixar de fazer aqui uma pequena contextualização sobre aquilo que é a necessidade do território. Portanto, não é novidade para nenhum de nós que estamos perante décadas de incêndios cada vez mais intensos e cada vez mais severos. Não é novidade nenhuma que os processos de abandono rural, os processos de abandono das atividades tradicionais agrícolas e florestais levaram àquilo que é talvez o impulsionar de um processo e de um ciclo vicioso de abandono, de acumulação de combustíveis, que claro está associado com aquilo que são as alterações climáticas
e aquilo que é o comportamento extremo do fogo, temos aqui reunidas todas as condições para termos um território cada vez mais suscetível a grandes incêndios. E este território, para além de estar suscetível a estes incêndios, tem que estar disposto a incêndios cada vez maiores. E isto traduz também, consequentemente, em mais combustível e em mais processos de abandono, porque quanto maior for um incêndio, mais área vai criar aqui um crescente combustível durante 3, 4, 5, 6 anos, e esse combustível vai estar predisposto para voltar a arder. Portanto, é importante atuar na paisagem, no território, para que ele possa tentar mitigar ou dar alguma resposta a este grande problema. Portanto, para além de uma componente estratégica, é importante nós criarmos aqui alguma capacidade do território ser resistente e resiliente a estes problemas. E uma das coisas é isto mesmo, atuar naquilo que é a gestão do território, naquilo que é uma gestão proativa do mesmo. Através de quê? Através da promoção de paisagens e de mosaicos que permitam esta descontinuidade, esta quebra de combustível, esta capacidade que o território tem para promover aqui algumas janelas, algumas oportunidades para aquilo que seria as ações de supressão propriamente ditas. Portanto, gerir o território, e para gerir o território nós precisamos de agentes capacitados para tal. E é neste sentido que entra aqui o operacional de queima. Eu gosto de ver esta formação como um investimento estratégico naquilo que seria não só a segurança dos operacionais, mas acima de tudo naquilo que é profissionalizar e criar agentes que consigam estar dotados de ferramentas, de conhecimento e de capacidades para gerir proativamente o território com recurso ao fogo. E este recurso ao fogo tem que ser um uso sustentável, ecologicamente equilibrado, não é só usar o fogo. Temos que estar em conta e temos que respeitar aquilo que são as necessidades da paisagem e aquilo que é os limites ecológicos e ambientais. Neste sentido, eu gosto de acreditar que um dos grandes desafios dos incêndios é gerir o fogo e, consequentemente, gerir a paisagem. Ou seja, nós temos que olhar para os incêndios não só apenas no verão, não só apenas naquilo que é o conceito de supressão. Provavelmente a supressão já começa ali naquilo que é o inverno, naquilo que será ações de prevenção, ações de mitigação. E o uso do fogo entra aqui como uma boa variável e como uma boa ferramenta. Neste sentido, o que é um operacional de queima? Um operacional de queima é nada mais nada menos do que um elemento que tem qualificação para preparar, para executar ações de queima. Basicamente é um elo, é um braço direito naquilo que é a ação propriamente dita, a ação operacional da execução e aplicação do fogo técnico. Devem considerar alguns despachos de decretos-leis e têm que considerar que a formação, além de vocês cumprirem aquilo que são as UFCDs, vocês têm que validar esta formação junto do ICNF. Portanto, o operacional de queima assume aqui um papel relevante, pois atua como elo naquilo que é o planeamento estratégico e naquilo que é a execução prática da aplicação do fogo no terreno. E esta formação, este nível, não é uma resposta só a questões legais, é também uma necessidade, é uma capacitação e é aquilo que nos permite criar agentes que possam intervir ecologicamente no território. De realçar que esta formação vai de encontro com aquilo que são os objetivos, os recursos e os resultados esperados apresentados no Catálogo Nacional de Qualificações. Portanto, aquilo que nós propomos como GTI estará sempre em linha de acordo com aquilo que são as diretrizes apontadas e estabelecidas pelo Catálogo Nacional de Qualificações. Por muito que a gente tente e que eu procure aportar aqui umas noções mais ecológicas e mais direcionadas para aquilo que é a literacia de fogo e a literacia florestal, elas terão sempre que encaminhar para certos e determinados requisitos. No entanto, a nossa oferta pretende desmistificar aqui um bocadinho, não é só usar o fogo por uma noção básica de, chamemos-lhe operacionalmente, derreter, mas como uma ferramenta de apoio, suporte e mitigação. O curso por si só, num todo, engloba 200 horas. A nossa oferta pretende sessões síncronas, sessões práticas teóricas e sessões práticas presenciais, ou seja, teríamos sempre aquela componente forte de sessão síncrona, através das nossas plataformas, e depois as presenciais serão teóricas e práticas. Estas presenciais práticas estão sempre suscetíveis àquilo que é
um planeamento operacional, ou seja, de acordo com aquilo que é a nossa janela de oportunidade. Como temos visto nos últimos tempos, a nossa janela já era reduzida, mas com esta quantidade de precipitação, ela está-se a tornar ainda mais reduzida, portanto, temos que ter a noção de que, por muito que a gente queira levar ao cabo a calendarização como ela está estipulada, ela pode estar suscetível a alterações por isso mesmo, porque não temos condições de queima, porque os combustíveis não estão disponíveis, por várias razões. Portanto, temos que ter aqui esta abertura. Como eu mencionei anteriormente, esta formação está distribuída em várias UFCDs, neste caso em 4, com uma carga de 50 horas cada uma, prefazendo um total de 200 horas. E estas unidades de formação de curta duração pretendem explorar várias áreas, seja a área do comportamento do fogo, seja a área da prevenção mais relacionada com combustíveis, topografia, seja aquilo que é a vigilância e a primeira intervenção, e claro está aqui o fogo controlado, apoio. Em todas elas está estipulado, para além das sessões síncronas, em todas elas teremos presenciais teóricas e presenciais práticas. Claro está que, por exemplo, no fogo controlado de apoio, as presenciais práticas serão muito relacionadas com aquilo que é o uso do fogo propriamente dito. Enquanto que vigilância e primeira intervenção, por exemplo, podemos fazer fora daquela época que seria o ideal para o uso do fogo, porque aqui nós podemos fazer, por exemplo, a abertura de aceiros ou outras coisas. Portanto, temos que ter aqui a noção de que, de acordo com a temática e com os objetivos específicos para cada UFCV, as práticas podem ser diferentes, não tem que ser necessariamente o uso do fogo propriamente dito. Assim, de uma forma muito geral, para terem assim algumas ideias, por exemplo, não há uma estrutura lógica ou pré-definida para a estrutura das UFCDs. No entanto, idealmente seria importante começarmos, por exemplo, por aquilo que é o comportamento de fogo nos espaços rurais. Temos aqui alguns resultados de aprendizagem, algumas competências técnicas e competências transversais, porque a ideia seria basicamente que os formandos comecem pela componente mais teórica, por uma componente mais conceptual, para que possam estar dotados de conhecimentos para depois para ações mais relacionadas com aquilo que é o uso concreto do fogo nas ações práticas. Portanto, nesta primeira UFCV, nós aqui exploraríamos tudo aquilo que seria comportamento do fogo, tudo aquilo que seria reconhecer processos de combustão, reconhecer quais é que são os potenciais impactos no solo, na vegetação, na qualidade do ar, na biodiversidade, etc. Em seguida, e aqui tentando jogar um bocadinho com aquilo que seria a janela da oportunidade ideal, assumindo que nós conseguiríamos em breve fazer, por exemplo, esta UFCV, seria logo fogo controlado de apoio, para tirarmos proveito daquilo que é as condições meteorológicas. E aqui é muito direcionado para aquilo que são os objetivos concretos do fogo, que são vários, distinguir até onde é que nós temos capacidade para uma prescrição, como é que esta prescrição deve ser considerada, como é que ela deve ser planeada, definir objetivos específicos, porque podemos estar a fazer um fogo controlado para a defesa da floresta contra incêndios, podemos estar a fazer um fogo controlado, um fogo prescrito para a criação de habitats, para vários cenários. Portanto, é importante também não só termos a componente prática, mas antes disso compreender que a aplicação do fogo e a forma como o executamos poderá dar resposta a diversos objetivos. E esses objetivos começam onde? Na prescrição. E tudo isso engloba aqui uma componente teórica muito importante. De seguida, a vigilância e a primeira intervenção dos incêndios. Esta pode ser feita fora daquilo que seria a época ideal de fogo, porque poderemos fazer práticas que não necessitem exclusivamente o uso do fogo, que basicamente está muito relacionado com aquilo que é a identificação de fatores de ignição, causas, estratégias para a abertura de faixas de manutenção ou aceiros, aquilo que seria a gestão da paisagem e aquilo que seria a primeira resposta na intervenção. Aqui temos alguns conteúdos programáticos, peço desculpa, relacionado com aquilo que é vigilância, detecção, comportamento e estratégias ou táticas, intervenção manual e sempre em todos eles aquilo que é a questão da segurança. E por fim, prevenção em incêndios rurais, também muito direcionado para as causas, para a propagação, para aquilo que são as técnicas, para aquilo que é as ferramentas, para aquilo que será planeamento e utilização de maquinaria de prevenção, de que forma é que nós devemos gerir os combustíveis de acordo com determinados conceitos,
Por exemplo, a gestão dos combustíveis não tem que ser necessariamente com recurso a fogo, pode ser com corte, com trituração, etc. Portanto, aqui temos aqui uma visão mais ampla e ao mesmo tempo mais complexa sobre aquilo que seria a prevenção dos incêndios rurais. Aspectos importantes de considerar, como eu já mencionei, as janelas, as ações de queima dependerão sempre daquilo que será a janela de oportunidade. E isto é um bocadinho versátil e temos que estar sempre sujeitos a um planeamento que vai ser adaptativo. Os formandos devem, e acho que é importante realçar isto, sempre que possível, garantir o seu próprio EPI. Ou seja, é importante que os formandos considerem e tenham ao seu dispor aquilo que é o equipamento de proteção individual para as práticas. As ações formativas, nós temos como objetivo, e é nosso real foco, realizar por CIMs, ou seja, não só para otimizar recursos, mas acima de tudo para facilitar a deslocação dos formandos, porque não faz sentido nenhum estar a dar uma ação formativa prática presencial, imaginemos, em Coimbra, e temos pessoal do Algarve. Acho que temos que tentar aqui ser um bocadinho equilibrados e objetivos para que os formandos não se tenham que sujeitar a grandes viagens, nem a grandes complicações em termos de agenda. Como foco quase que pessoal, é capacitar os agentes para aquilo que é o uso sustentável, o uso ecológico do fogo, para que nós consigamos criar aqui uma rede focada na gestão integrada da paisagem, respondendo a objetivos e aquilo que é esperado e proposto pelo Catálogo Nacional de Qualificações. Haverá sempre uma abertura para reajustar aquilo que será o nosso calendário, porque por várias razões nós podemos ter que nos reajustar, não só pela janela da oportunidade, mas por outros assuntos. Portanto, tentaremos sempre ter este reajuste, esta abertura e, acima de tudo, também privilegiar aquilo que é a articulação institucional. Só deixar aqui uma nota que a credenciação como operacional de queima não é feito só por frequentar esta formação. É importante que, após formação, o formando submeta aquilo que seja o seu formulário para pedir reconhecimento junto do ICNF. Nós aqui temos várias alíneas, vocês podem depois ler concretamente o despacho 7.511 de 2014 para este efeito. Algumas perguntas frequentes que possam existir, tomei aqui a liberdade de avançar, seria: a credenciação tem validade? Sim. A credenciação como operacional de queima tem validade, tem uma duração de 5 anos e, para além de vocês terem que renovar, a renovação só é possível se cumprirem um mínimo de 100 horas, seja em ações de fogo controlado ou em ações de fogo de supressão, por exemplo, um apoio a um COS. Estas ações têm que estar registadas e aprovadas pelo técnico. No caso de um COS, têm que estar registadas também em fita de tempo. A renovação da credenciação do operacional de queima pode ser requerida 2 meses antes, mas depois podem consultar os decretos-leis. Como operacional de queima, posso fazer uma queimada sozinho? Claro que não. Nós estamos sempre dependentes de um superior. Por exemplo, naquilo que será um técnico credenciado em fogo controlado. Onde é que poderão consultar os formulários, a lista de operacionais de queima, etc. No website do ICNF, tem lá tudo disponível, ou qualquer coisa podem entrar em contato connosco. Pronto, assim termino. Não sei se têm questões, naquilo que eu puder, ou a Gabriela, cá estamos. Obrigada.